Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema que gera bastante discussão no Brasil: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como MST. Este assunto costuma dividir opiniões. Algumas pessoas enxergam o movimento como uma luta importante pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores rurais. Outras fazem críticas às formas de atuação do movimento, principalmente em relação às ocupações de terras e aos conflitos que acabam acontecendo. O objetivo deste episódio não é dizer quem está certo ou errado, mas apresentar diferentes pontos de vista sobre o tema para que cada um possa refletir e formar sua própria opinião. Para isso, contamos com dois convidados. O Matheus vai apresentar argumentos favoráveis ao MST, enquanto o convidado Lauro vai trazer as principais críticas feitas ao movimento. Sejam muito bem-vindos. Bom, então eu queria agradecer pelo convite, né? Eu fico feliz por participar, porque o MST ele é um movimento muito conhecido, né? Mas muitas pessoas não conhecem a sua história nem seus objetivos. Espero que eu consiga ajudar a esclarecer alguns pontos durante essa conversa. Também agradeço o convite. Acho muito importante debater esse assunto com respeito e responsabilidade, já que ele envolve questões sociais, econômicas e jurídicas. A minha intenção é apresentar algumas críticas ao movimento, mas sempre de forma respeitosa. Para começarmos, acho importante explicar o básico. Muita gente ouviu falar sobre o MST, mas nem todo mundo sabe exatamente o que ele é, né? Matheus, você pode explicar? Bom, então, claro, o MST é um movimento social criado oficialmente em 1984, né? Ele surgiu durante o processo de democratização do Brasil e reúne trabalhadores rurais que defendem a reforma agrária. A principal ideia do movimento é lutar para que terras consideradas improdutivas passem a ser destinadas a famílias que não possuem terra para trabalhar. Além disso, o MST também desenvolve projetos voltados para a educação, agricultura familiar, cooperativismo e produção de alimentos. Matheus, você mencionou a reforma agrária. O que exatamente significa esse termo? Bom, a reforma agrária é basicamente uma política pública prevista na Constituição Federal. Ela consiste na redistribuição de determinadas propriedades rurais que não estejam cumprindo sua função social, para que possam ser utilizadas por famílias agricultoras. O objetivo é reduzir a concentração de terras, promover a inclusão social no campo e estimular a produção agrícola. É muito importante a gente destacar que a Constituição estabelece critérios legais para este processo. Lauro, quais são as principais críticas feitas ao MST? A principal crítica está relacionada à forma como o movimento atua. Embora muitas pessoas concordem que a reforma agrária seja importante, elas defendem que qualquer redistribuição de terras deve acontecer exclusivamente por meio da justiça e das instituições públicas. Quando o MST realiza ocupações de propriedades rurais, muitos proprietários consideram essas ações ilegais e entendem que elas violam o direito à propriedade privada. E além disso, essas ocupações podem gerar conflitos entre trabalhadores rurais, proprietários e até forças policiais. Então, existe uma diferença entre defender a reforma agrária e apoiar todas as ações do MST? Exatamente. Há pessoas que apoiam a reforma agrária, mas discordam das ocupações realizadas pelo movimento. Elas acreditam que qualquer mudança deve ocorrer respeitando os processos legais. Bom, esse ponto realmente existe. Por outro lado, quem participa do MST costuma afirmar que muitos processos de reforma agrária levam a anos ou até décadas para serem concluídos. Segundo essa visão, as ocupações funcionam como uma forma de chamar a atenção do poder público para áreas que, na avaliação do movimento, não cumprem sua função social. Esse parece ser um dos principais pontos de divergência. Lauro, por que tantas pessoas se preocupam com essas ocupações? Porque elas podem gerar insegurança jurídica. Na visão dos críticos, somente o Estado deve decidir se uma propriedade pode ou não ser desapropriada, porque quando o grupo ocupa uma área antes dessa decisão, existe o risco de aumentar os conflitos e criar um clima de instabilidade no campo. Bom, já quem apoia o movimento argumenta que muitas ocupações ocorrem justamente para pressionar o governo e analisar essas propriedades. O MST ele afirma que, sem mobilização social, muitos processos permaneceriam parados durante muito tempo. Então, até aqui percebemos que existem argumentos relevantes dos dois lados, né?
De um lado, a defesa do direito à propriedade privada e do cumprimento da lei. Do outro, a defesa da função social da terra e da necessidade de reduzir as desigualdades no meio rural. Mas afinal, quais impactos o MST realmente trouxe para o Brasil? Existem resultados positivos? Quais são as principais críticas em relação aos assentamentos? É sobre isso que vamos conversar na próxima parte. Agora que entendemos a origem do MST e as principais divergências sobre a sua atuação, vamos falar sobre os impactos do movimento na sociedade brasileira. Mateus, quem apoia o MST costuma destacar que ele contribui para a produção de alimentos. Como isso acontece? Bom, depois que muitas famílias conseguem acesso à terra por meio de reforma agrária, elas passam a produzir alimentos como feijão, milho, mandioca, arroz, frutas, verduras, leites e outros produtos. Em muitos assentamentos também existem cooperativas que ajudam na comercialização da produção que permitem que as famílias trabalhem em conjunto. Além disso, muitos pesquisadores destacam a importância da agricultura familiar para o abastecimento de alimentos no Brasil. Por isso, quem apoia o MST entende que o movimento não luta apenas pela distribuição de terras, mas também pela geração de renda, produção de alimentos e desenvolvimento das comunidades rurais. Então, Lauro, como você vê esse argumento? É verdade que existem assentamentos que se tornaram produtivos e que muitas famílias conseguiram mudar de vida. Isso é um fato. Porém, também existem assentamentos que enfrentam dificuldades. Em alguns casos, por exemplo, faltam estradas, assistência técnica, máquinas, financiamento e até estrutura básica. E sem essas condições, muitas famílias enfrentam dificuldades para manter a produção. E além disso, alguns críticos questionam se determinados projetos realmente alcançam os resultados esperados. Outro assunto que costuma aparecer bastante nos noticiários são as ocupações de terras. Por que elas geram tanta repercussão? Porque elas são ações que chamam muita atenção. O MST ele afirma que as ocupações servem para pressionar o Estado e analisar as propriedades que, segundo o movimento, não cumprem sua função. Na visão do movimento, essas ações ajudam a dar visibilidade ao problema da concentração de terras e aceleram o debate sobre a reforma agrária. Já os críticos entendem que esse tipo de ação pode gerar conflitos desnecessários. Muitos proprietários rurais afirmam que a ocupação causa insegurança e pode prejudicar a atividade econômica. Além disso, defendem que qualquer desapropriação deve ocorrer somente após a decisão dos órgãos competentes dentro da lei. Então podemos dizer que existe uma discussão sobre os meios utilizados para alcançar um objetivo. Enquanto alguns enxergam as ocupações como uma forma de mobilização social, outros entendem que elas não deveriam acontecer antes da decisão de justiça. Isso mesmo. É importante lembrar que nem toda ocupação resulta em desapropriação. Em muitos casos, a justiça determina a reintegração de posse da área, ou seja, cada situação é analisada individualmente. E justamente por isso, muitas pessoas defendem que o diálogo e os processos legais devem ser priorizados para evitar conflitos entre trabalhadores, proprietários e autoridades. Outro ponto interessante é que a imagem do MST costuma variar bastante, dependendo da fonte, informação e tal. Vocês acreditam que a mídia influencia a forma como a população enxerga o movimento? Na minha opinião, sim, porque algumas pessoas acreditam que a mídia costuma dar maior destaque aos conflitos e às ocupações, enquanto as outras ações do movimento, como projetos de educação, cooperativas e produção agrícola, recebem menos espaço. Isso pode fazer com que a parte da população conheça apenas um lado da história. Ao mesmo tempo, também é importante lembrar que todos os conflitos realmente acontecem e têm relevância jornalística. Quando há ocupações, manifestações ou confrontos, por exemplo, é natural que esses acontecimentos sejam noticiados. Por isso, acredito que o ideal é buscar informações em diferentes fontes e analisar o tema de forma crítica. Essa é uma boa reflexão. Em temas complexos como esse, conhecer diferentes perspectivas ajuda a construir uma opinião mais consciente. Agora que falamos sobre produção de alimentos, assentamentos e ocupações, na próxima parte vamos discutir um tema ainda mais polêmico: a concentração de terras no Brasil, a função social da propriedade e os argumentos jurídicos que envolvem a reforma agrária. Até agora, nós falamos sobre a imagem do MST,
os assentamentos, a produção de alimentos e as críticas relacionadas às ocupações. Agora vamos entrar em um dos pontos mais importantes dessa discussão: a concentração de terras no Brasil e a função social da propriedade. Para começar, é importante lembrar que a Constituição Federal garante o direito à propriedade privada, mas também determina que toda propriedade rural deve cumprir uma função social. Isso significa que ela deve ser utilizada de maneira produtiva, respeitando a legislação trabalhista e ambiental. Matheus, por que esse assunto é tão importante para quem defende o MST? Bom, eu acho que porque o Brasil sempre teve uma boa distribuição de terras muito desigual, né? Desde o período colonial, grandes partes e áreas ficaram concentradas nas mãos de poucos proprietários. E quem apoia a reforma agrária acredita que essa concentração dificulta o acesso de milhares de famílias à terra, reduz as oportunidades de trabalho no campo e aumenta as desigualdades sociais. Por isso, o MST ele defende que propriedades que não cumprem sua função social possam ser destinadas à reforma agrária, sempre seguindo os critérios previstos em lei. Então, Lauro, qual é a principal crítica em relação a esse argumento? A principal crítica é que o tamanho da propriedade não define se ela deve ser ou não desapropriada. Existem grandes fazendas que são extremamente produtivas, que geram empregos e produzem alimentos, pagam impostos e contribuem para a economia do país. Os críticos defendem que cada propriedade deve ser analisada individualmente e que qualquer decisão aconteça apenas pelos meios legais, evitando os conflitos e garantindo a segurança jurídica. Então podemos dizer que existe uma diferença entre discutir a reforma agrária e discutir a forma como ela deve acontecer, certo? Exatamente. Muitas pessoas apoiam políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades no campo, mas discordam das ocupações realizadas pelo MST, defendendo que todo o processo ocorra por meio da justiça. Ao mesmo tempo, quem participa do movimento argumenta que muitos processos demoram anos para serem concluídos. Segundo essa visão, as mobilizações servem para chamar a atenção do governo e da sociedade para um problema que, muitas vezes, permanece sem solução por muito tempo. Outro tema que costuma aparecer é a relação entre o MST e a política. Por que isso gera tanta discussão? Isso é porque existem pessoas que acreditam que o movimento possui proximidade com determinados partidos políticos e que algumas manifestações também possuem objetivos políticos. Esses críticos afirmam que isso pode aumentar a polarização e dificultar o diálogo entre diferentes setores da sociedade. Já o MST afirma que é um movimento social independente e que seu principal objetivo continua sendo a defesa da reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores rurais. O movimento também destaca projetos voltados para a educação, cooperativismo, produção agrícola e desenvolvimento das comunidades onde atua. Independente dessas diferenças, acredito que todos concordam que os conflitos no campo não são positivos. Na opinião de vocês, existe algum caminho para diminuir esses conflitos? Na minha opinião, sim. Os investimentos em políticas públicas, assistência técnica, crédito rural, educação no campo e maior agilidade na análise dos processos de reforma agrária podem reduzir muitos desses conflitos. Também acredito que o diálogo entre o governo, os produtores rurais e movimentos sociais é fundamental. Eu concordo com a importância do diálogo. Também considero essencial fortalecer as instituições responsáveis por analisar essas questões, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma rápida, transparente e dentro da legislação. Isso traz mais segurança para todos os envolvidos. Percebemos então que, apesar das divergências sobre as formas de atuação, existe um ponto em comum: a necessidade de buscar soluções que reduzam os conflitos e promovam o desenvolvimento no campo. Agora, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria que cada um deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, ok? Eu acredito que conhecer a história do MST ajuda a compreender por que esse movimento surgiu e quais são suas reivindicações. Mesmo que existam opiniões diferentes sobre suas estratégias, discutir a reforma agrária continua sendo importante para entender os desafios enfrentados por muitas famílias que vivem no meio rural. Por isso, considero essencial que esse debate seja feito com respeito baseado em informações confiáveis. Eu também acredito que o respeito é fundamental. Na minha opinião,
Qualquer mudança relacionada à distribuição de terras deve ocorrer dentro da lei, preservando tanto os direitos dos trabalhadores quanto o direito à propriedade. Mais importante do que defender um lado é conhecer diferentes argumentos, analisar o fato e formar uma opinião consciente. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Hoje vimos que o MST é um tema complexo, que envolve aspectos históricos, sociais, econômicos, políticos e jurídicos. Ao longo da conversa, percebemos que existem argumentos favoráveis ao movimento, principalmente relacionados à reforma agrária, à agricultura familiar e ao acesso à terra. Também conhecemos as principais críticas, como as ocupações de propriedades, os conflitos no campo e a importância do respeito aos processos legais. Independentemente da opinião de cada pessoa, uma conclusão é clara: compreender diferentes perspectivas é essencial para construir um debate mais respeitoso e bem fundamentado. Esperamos que este episódio tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre o tema e incentivado você a buscar mais informações em fontes confiáveis. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Até o próximo.